Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 5 Minutos da Bíblia. Hoje vamos explorar um tema intrigante: as mortes curiosas registradas na Bíblia. A Bíblia está repleta de histórias fascinantes e entre elas, encontramos relatos de mortes misteriosas e sobrenaturais. Esses eventos surpreendentes nos mostram a manifestação do poder divino e nos ensinam importantes lições sobre fé, obediência e reverência a Deus. Prepare-se para descobrir detalhes curiosos e emocionantes de passagens bíblicas e entenda o significado por trás desses acontecimentos extraordinários. Vamos lá! 1. Ananias e Safira. A história da morte de Ananias e Safira é encontrada no livro de Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Ananias e Safira eram membros da primeira comunidade cristã em Jerusalém. Eles venderam uma propriedade e decidiram reter parte do dinheiro, enquanto mentiam sobre o valor total da venda. Eles trouxeram uma parte do dinheiro para os apóstolos e afirmaram que aquele era o valor total da venda. No entanto, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, discerniu a mentira de Ananias. Ele confrontou Ananias e disse: "Por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, ao ponto de mentires ao Espírito Santo e guardares para ti uma parte do dinheiro da venda da propriedade?" Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e morreu instantaneamente. Algum tempo depois, Safira, esposa de Ananias, chegou ao local sem saber da morte do marido. Pedro questionou-a sobre o preço da venda da propriedade, e ela confirmou a mentira do marido. Em resposta, Pedro disse: "Por que é que vos combinastes para tentar o Espírito do Senhor? Olha, à porta estão os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão." Imediatamente, Safira caiu morta aos pés de Pedro. A morte sobrenatural de Ananias e Safira foi um julgamento direto de Deus por sua tentativa de enganar o Espírito Santo e a comunidade cristã. Essa história serviu como um exemplo de seriedade diante de Deus e da importância da sinceridade e integridade nas relações com os outros membros da igreja. 2. Moisés. De acordo com a Bíblia, a morte de Moisés é descrita no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Segue um resumo dos eventos. Moisés conduziu os israelitas pelo deserto por 40 anos, mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida de Canaã devido a uma desobediência específica em Meribá. Quando Moisés tinha 120 anos, Deus disse a ele que subisse ao topo do Monte Nebo, onde ele lhe mostraria a terra que daria aos filhos de Israel. No topo do monte, Deus permitiu que Moisés visse a terra de Canaã, desde Gileade até Dan. O Senhor disse a Moisés que ele não entraria naquela terra, mas que seria reunido a seu povo. Moisés morreu ali, na terra de Moabe, conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus mesmo enterrou Moisés em um local desconhecido no vale, mas não especifica o local exato do sepultamento. O texto bíblico afirma que nenhum homem conhece o lugar onde Moisés foi sepultado até o dia de hoje. Essa passagem sobre a morte de Moisés tem um tom solene, ressaltando a fidelidade e liderança de Moisés ao longo dos anos, mas também enfatizando que ele não poderia entrar na terra prometida devido à sua desobediência. 3. A morte dos 185.000 soldados assírios. A morte dos 185.000 soldados assírios é descrita no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 19, e em Isaías capítulo 37. Após o rei Senaqueribe da Assíria cercar Jerusalém e blasfemar contra Deus, o rei Ezequias de Judá buscou a orientação de Deus por meio do profeta Isaías. Deus enviou uma mensagem a Ezequias, prometendo que ele protegeria a cidade e derrotaria os assírios. Naquela noite, o anjo do Senhor desceu e matou 185.000 soldados do exército assírio. Na manhã seguinte, quando o povo de Judá acordou, encontrou os corpos dos soldados assírios mortos. Senaqueribe, então, retirou-se com seu exército e voltou para sua terra. A morte dos 185.000 soldados assírios foi um evento sobrenatural, uma intervenção direta de Deus para proteger o povo de Judá e derrotar o exército invasor. Essa vitória milagrosa demonstrou o poder e a proteção divina sobre aqueles que confiam nele. 4. Enoque. A morte de Enoque é mencionada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24. Aqui está um resumo dos eventos. Enoque era um homem justo e piedoso que andava com Deus. A Bíblia diz que ele viveu 365 anos.
Durante sua vida, ele teve filhos e filhas. A narrativa afirma que Enoque andou com Deus, e depois de ter vivido 365 anos, Deus o levou. Essa passagem bíblica é breve e não oferece detalhes adicionais sobre a morte de Enoque. Diferentemente da maioria das pessoas mencionadas na genealogia de Gênesis, que registra a idade em que morreram, Enoque é a exceção, indicando que ele não experimentou a morte da mesma forma que as outras pessoas mencionadas. A Bíblia também menciona Enoque em outras passagens, como no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6, onde é enfatizado que Enoque agradou a Deus pela sua fé e foi trasladado para não ver a morte. A forma como Enoque foi levado por Deus é um mistério e não é especificamente detalhada na Bíblia. No entanto, a sua história é mencionada como um exemplo de fé e intimidade com Deus. 5. A morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. A morte dos filhos de Arão é descrita no livro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 a 2, no Antigo Testamento. Aqui está um resumo dos eventos. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, irmão de Moisés, e sacerdotes do tabernáculo, que era o local central de adoração para os israelitas no deserto. Eles cometeram um ato que resultou em sua morte. Segundo o relato bíblico, Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho perante o Senhor, o que significa que trouxeram um incenso que não foi prescrito por Deus. Eles agiram de forma desobediente às instruções dadas por Deus sobre como oferecer incenso no tabernáculo. Como consequência de sua ação, um fogo saiu da presença do Senhor e consumiu Nadab e Abiú, levando-os à morte instantaneamente. O texto bíblico destaca que eles morreram diante do Senhor, indicando que sua morte foi um juízo divino pela sua desobediência e falta de reverência ao sagrado. Após a morte de Nadab e Abiú, Moisés deu instruções a Arão e seus filhos remanescentes para que não demonstrassem luto nem rasgassem suas vestes, a fim de não desonrarem a Deus. Essa história é frequentemente citada como um exemplo de como a santidade e a obediência a Deus são fundamentais na adoração e no serviço a Ele. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo como este. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ajude-nos a alcançar mais pessoas.